Boa noite. Saudamos o senhor presidente e os excelentíssimos embaixadores aqui presentes. Prezados membros do Conselho de Segurança, nesse dia, nós, representantes da República do Níger, nos direcionamos à comunidade internacional para manifestamente expressar nosso posicionamento oficial acerca dos conflitos que vêm ocorrendo na região do Sahel, no Ocidente Africano. Região essa que, como é do conhecimento de todos, nosso país faz parte. Procurando um melhor entendimento acerca do conflito e de como nos posicionamos frente a ele, começaremos aqui com uma breve exposição histórica do nosso país e do próprio conflito no Sahel. O Níger está localizado na África Ocidental e possui uma área de 1.267.000 km². Ele foi colonizado pela França, momento em que se instalou a ditadura que perdurou até 91 e que ocasionou uma grande estagnação econômica. Por causa da grande corrupção, em fevereiro de 2010, uma junta militar ocupou o poder, cenário que persiste até hoje. Contudo, as condições da nossa população não melhoraram em nada. Nosso país ocupa um lugar no índice de desenvolvimento humano muito baixo. Cabe também ressaltar, como já mencionamos, que ele está localizado na região do Sahel, assim denominada a faixa de transição entre o Saara e a savana africana, que vem sendo alvo de constantes conflitos nas últimas décadas, contribuindo para a instalação de uma enorme crise humanitária no local, que afeta o Níger em grande medida. Todo o Sahel tem acompanhado sua miséria se tornar cada vez mais acentuada e os fatores são diversos. O clima quase desértico e a consequente escassez de alimentos, a instabilidade política e também a ausência de um Estado forte e fronteiras que foram criadas sem respeitar a diversidade étnica presente. Todos esses fatores têm contribuído para uma crise migracional, ocasionando fortes tensões entre os refugiados e a população local, tendo em vista a disputa por recursos básicos. Além disso, aproveitando-se de toda essa vulnerabilidade, grupos extremistas e terroristas têm se instalado na região, inclusive recrutando a população local e provocando ataques, os quais já colocaram fim à vida de várias pessoas, destruindo famílias. Como se não bastasse, o atual cenário da saúde mundial está agravando ainda mais essa situação. Embora a pandemia do Covid-19 tenha levado a um cessar-fogo global, os conflitos na região do Sahel continuaram da mesma forma e se deterioraram ainda mais em algumas regiões, como na de Liptako-Gourmand. Além de tudo, a Covid-19 está afetando a vida de milhares de pessoas, o que demonstra a urgente necessidade de unirmos esforços de ajuda humanitária que preservem a vida da população do Sahel e conduzam também ao seu desenvolvimento. O Conselho afeta o Níger em diferentes âmbitos. Primeiramente, em razão dele estar localizado entre as zonas de crise, que dizem respeito à região do Mali e Chad, ele também enfrenta as maiores dificuldades com os efeitos da guerra em comparação com os outros países dessa região. Tendo isso em vista, iremos discorrer nesta reunião sobre algumas das principais dificuldades encontradas. Para isso, nos baseamos inicialmente na eclosão da violência no Sahel após a Revolução de 2011 na Líbia, a qual trouxe homens armados para dentro da região do Níger, provocando tensões entre as comunidades, além de emergir a pobreza, que já é a maior existente no mundo, e a fraqueza do governo diante do contexto de conflito. Sendo assim, escolas e hospitais foram destruídos, os presos desapareceram, o serviço básico de saúde acabou e as autoridades simplesmente sumiram naquela região. Como resposta a essas tensões agora existentes, as famílias acabaram tendo que se deslocar, algumas fugiram, assim como os pastores e fazendeiros não podem mais acessar suas terras, teve prejudicada a sua principal fonte de renda. No que tange a uma das principais necessidades do ser humano, inclusive garantida no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual este país é signatário, corresponde a mais uma das consequências do conflito, que diz respeito ao aumento dos preços dos alimentos e sua direta escassez. Portanto, foram apresentadas aqui as principais consequências do conflito no Sahel em relação ao Níger. Em continuação ao presente debate, ficam aqui expostas algumas das medidas adotadas pelo Níger em resposta aos impactos do conflito na região. A primeira delas compreende a ajuda das Forças Armadas do Níger através do monitoramento do tráfico entre fronteiras, que tem tido papel fundamental para a desestabilização da região.
Ainda, com o fito de buscar a estabilização do país e das demais regiões, o Níger contribuiu para a missão de estabilização multidimensional integrada das Nações Unidas no Mali e participou também do Comitê de Monitoramento do Acordo de Paz. Como forma de trazer o debate a respeito da questão do Sahel, o país também se afiliou às organizações internacionais, tornou-se membro da Autoridade para o Desenvolvimento Integrado da região de Liptako-Gorma, da Comissão da Bacia do Lago do Chad e da Comunidade dos Estados do Sahel e do G5. O G5 foi criado em 2014 para lidar com essa instabilidade, incluiu o aumento da presença de organizações terroristas ligadas ao Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, sendo o Níger um dos ocupantes do cargo de chefe de secretário permanente do G5, tendo assim forte importância para proporcionar as ajudas necessárias. Outra medida feita pelo país foi o repasse de 20% a 30% dos recursos financeiros dedicados ao combate do terrorismo na região. Atualmente também, o Níger, juntamente com a Irlanda, propôs uma declaração para que o Conselho de Segurança adotasse uma declaração presidencial sobre a África Ocidental e o Sahel, principalmente em relação aos impactos da pandemia nesse contexto de guerra. Outro novo elemento é um pedido ao secretário-geral para explorar a viabilidade de um projeto conjunto entre a UNOAS e organizações regionais relevantes para conter a violência intercomunitária, com possível apoio de parceiros de desenvolvimento, como o Banco Central. Atrapalham quando, na tentativa de realizar seus próprios interesses, deixam de lado o que realmente importa para o povo nigeriano. Por exemplo, as situações de conflitos intercomunitários, de invasões a propriedades agrícolas e de banditismo são ignoradas. E bom, mesmo que países gastem bilhões em missões, como fez os Estados Unidos, falta a constituição de um plano estratégico focalizado em segurança pública, o qual deveria priorizar as regiões em que ocorrem mais conflitos. E claro, sempre feito com uso de inteligência. Além disso, os países devem punir os abusos cometidos pelas suas respectivas forças de segurança, visto que esses impulsionam as ações de grupos extremistas, causando o efeito inverso do pretendido. Com isso, conclui-se que para tal finalidade, não basta a enviar soldados como fez a França em 2020, ou aumentar os gastos. Deve-se, na verdade, estudar a região, observar as zonas de ocorrência de conflito, traçar planos e assim efetivamente colocar as tropas em campo. Por fim, outros pontos importantes seriam a ausência de serviços básicos e a fome. Para esses elementos, as grandes potências infelizmente não dão importância, mas deveriam representar grande parte dos gastos na região, uma vez que é consenso global a influência dessas não só para o bem-estar da população, mas também para a constituição de uma sociedade justa e segura. Dessa forma, o Níger reforça seu compromisso contra o terrorismo, contra o tráfico internacional de entorpecentes, contra o abuso sexual de menores, contra o feminicídio, o estupro e qualquer outro tipo de violência contra a mulher. Ressalta sua postura de estabilizador de conflitos na região, como fez em Mali, e nesse viés, sua participação no Conselho visa, primeiramente, conscientizar os principais atores da política internacional de que sua intervenção é importante para estabelecer a paz e a dignidade do povo de Sahel. A partir desse entendimento, pretende, conjuntamente, desenvolver programas com a finalidade de resolver os problemas mencionados, chamando a atenção para a necessidade de se combater a pobreza extrema no nosso país.